Imagine uma praça lotada sobre o sol escaldante de Roma. Milhares de vozes entoam um único nome como se fosse uma oração. No balcão do Palácio Venezia, o queixo está erguido em um ângulo quase impossível, os olhos arregalados, fixos em um horizonte que só ele parece enxergar. Benito Mussolini, o Duce, era a imagem definitiva do Homem de Ferro. Força, disciplina, vontade inquebrável. Mas quando as câmeras paravam de rodar e as cortinas pesadas se fechavam, o mármore mostrava suas fissuras. Por trás do mito do líder implacável, escondia-se um homem que passava horas ensaiando expressões de fúria diante do espelho, que fazia gestos contra o mal-olhado durante reuniões diplomáticas e que afastava ministros com o hálito mais temido da Itália fascista. Hoje, deixamos de lado os uniformes de gala e as paradas militares para olhar diretamente para as esquisitices do homem que vivia dentro de uma redoma de espelhos. Afinal, quem era Benito Mussolini quando a máscara de poder caía? Se você quer entender como o teatro do poder moldou os grandes personagens da história, inscreva-se no canal Ontem é História e ative as notificações. Aqui nós não apenas narramos o passado, nós o sentimos. A Itália do início do século XX era um caldeirão de frustrações. O país havia saído da Primeira Guerra Mundial com a sensação de uma vitória mutilada. Os territórios prometidos não vieram, a economia estava destruída e o medo do comunismo assombrava as elites. É nesse cenário de caos que surge Benito Mussolini. Mas esqueça o líder militar por um momento. Pense no jornalista ambicioso, o ex-socialista que percebeu antes de todos que a política na era das massas não era sobre lógica, era sobre emoção e espetáculo. Mussolini entendeu que para controlar um povo era preciso primeiro criar um mito, e o mito que ele escolheu construir foi ele mesmo. Ele cultivava o culto à personalidade de uma forma sem precedentes. Suas rotinas eram publicadas como se fossem feitos heróicos. O mundo via o homem que domava cavalos, pilotava aviões e nadava no mar agitado. Mas havia um detalhe curioso que as fontes da época revelam. Mussolini detestava ser visto usando óculos, mesmo quando sua visão já falhava, porque acreditava que a fraqueza física era uma traição à estética fascista. Ele transformou sua vida privada em uma vitrine pública, mas ao fazer isso, tornou-se prisioneiro da própria performance. E como veremos, esse palco que ele construiu com tanto esmero acabaria sendo o cenário de sua destruição. Para entender Mussolini de verdade, não olhemos para os discursos inflamados. Olhemos para os relatos daqueles que habitavam sua intimidade. Secretários, camareiros e amantes que testemunharam o cotidiano de um homem que governava uma nação, mas era escravo de suas próprias manias. Quinto Navarra, seu fiel camareiro por mais de 20 anos, descreveu em suas memórias um Mussolini em estado de alerta constante contra o invisível. O Duce tinha um pavor visceral do mal-olhado, o mal-olhado. Ele evitava a todo custo cruzar o caminho de pessoas que considerava jettatori, portadores de má sorte. Relatos de diplomatas estrangeiros descrevem cenas surreais. Durante reuniões de Estado, Mussolini discretamente levava a mão ao bolso para fazer o sinal das corna com os dedos, o gesto tradicional italiano para afastar o azar. Sempre que alguém mencionava a morte, o fracasso ou certas figuras políticas que ele considerava amaldiçoadas. O homem que pretendia modernizar a guerra e racionalizar a economia se recusava a sentar à mesa se houvesse 13 convidados e mudava de rota caso um gato preto cruzasse seu caminho. A vaidade, por sua vez, não era apenas política, era uma patologia. Ele passava horas diante do espelho não apenas conferindo o uniforme, mas ensaiando as expressões que se tornariam sua marca registrada. Cada movimento de sobrancelha, cada contração da mandíbula era coreografado com precisão. Ele sabia que a política moderna era, acima de tudo, imagem. Mas essa obsessão escondia uma insegurança profunda. Ele detestava envelhecer. Proibiu a imprensa de mencionar seus aniversários.
Ordenou que fotografias que mostrassem qualquer sinal de cansaço, calvície ou fraqueza fossem confiscadas. Se um jornalista estrangeiro notasse que o Duce parecia abatido, era motivo para uma crise diplomática. Ele queria ser eterno, um monumento vivo, e para isso precisava controlar a percepção de cada ser humano que colocasse os olhos sobre ele. A imagem pública era de um atleta viril. A realidade privada era bem diferente. Mussolini sofria de úlceras gástricas severas desde a juventude, agravadas pelo estresse do poder. Para combater as dores, submetia-se a dietas que hoje classificaríamos como excêntricas. Em certos períodos, alimentava-se quase exclusivamente de leite e frutas, convicto de que a brancura do líquido purificaria seu organismo. Mas o detalhe mais marcante era sua obsessão pelo alho. Ele consumia quantidades industriais do ingrediente cru, acreditando ser um elixir para a saúde e para o coração. O resultado era previsível. Seus assessores e ministros frequentemente tinham dificuldade em permanecer na mesma sala que o líder. O hálito do Duce se tornava uma barreira física tão intransponível quanto as fronteiras que ele tentava expandir. E havia ainda outra peculiaridade corporal. O homem que enviou exércitos para o deserto e para as montanhas tinha um pavor quase infantil de correntes de ar. Acreditava que um simples vento soprando por uma janela aberta poderia arruinar sua saúde. As janelas do Palazzo Venezia eram mantidas permanentemente fechadas, criando uma atmosfera abafada, onde o cheiro de couro, cera de assoalho e alho cru se misturava em um coquetel que tornava as audiências uma experiência sensorial inesquecível, pelos motivos errados. Além de tudo isso, Mussolini possuía uma aversão estranha a médicos. Vivia preocupado com doenças, mas preferia confiar em remédios caseiros e na própria força de vontade a se entregar às mãos de profissionais que pudessem descobrir a fragilidade de sua carne. A ideia de que um médico pudesse saber que o Duce era mortal era inaceitável. A vida íntima de Mussolini era, ela mesma, um campo de batalha. Ao contrário de Hitler, que permanece um enigma quase total nesse campo, Mussolini ostentava seus casos amorosos quase como extensões do poder político. Ele teve dezenas de amantes ao longo da vida, muitas delas jovens e em posição de vulnerabilidade diante de sua autoridade. O padrão era sempre o mesmo: paixão avassaladora seguida de uma frieza clínica que beirava a crueldade. Muitas vezes ele recebia suas amantes no próprio escritório em encontros rápidos e impessoais entre mapas e documentos de Estado, apenas para mandá-las embora imediatamente depois. Era como se precisasse provar sua dominância constantemente, não apenas sobre o Estado, mas sobre tudo ao seu redor. O corpo feminino, para ele, era mais um território a ser conquistado do que uma relação a ser cultivada. Com a esposa Rachelle, no entanto, a dinâmica era curiosamente diferente. Ela governava a casa com mãos de ferro, criava os filhos com rigidez e não se intimidava diante do Duce. Mussolini permitia, e talvez precisasse, dessa submissão doméstica. Era como se, dentro de casa, ele finalmente pudesse descansar da performance. O caso mais emblemático e sombrio foi o de Clara Petacci, sua última grande amante. Ela o acompanhou até o fim e foi executada junto com ele pelos partisãs em abril de 1945. Diferente de outras relações, essa parecia genuína, o que tornava o desfecho ainda mais trágico. O homem que raramente deixava alguém se aproximar de verdade, encontrou no fim da vida alguém que ficou e pagou o preço mais alto por isso. Nenhuma análise das esquisitices de Mussolini estaria completa sem falar de sua relação com Adolf Hitler, porque foi justamente ao lado do líder alemão que o Duce revelou alguns de seus traços mais curiosos. Quando os dois se encontraram pela primeira vez em Veneza, em 1934, Mussolini ficou genuinamente desconcertado. Hitler chegou de avião usando um sobretudo surrado e um chapéu civil, enquanto Mussolini se apresentou de uniforme completo, com medalhas e postura calculada. Para o Duce, aquele homem parecia um funcionário público ansioso, não um líder de massas.
Ele saiu do encontro convicto de que Hitler era um fanático de segunda categoria. Nos anos seguintes, enquanto a aliança política entre os dois crescia, o desconforto pessoal de Mussolini não diminuía. Ele encarava Hitler como um puritano rígido, quase antissocial, um contraste irritante com sua própria imagem de homem viril e mundano. Durante uma das visitas do líder alemão à Itália, surgiu o episódio que circulou entre os assessores dos dois regimes. Hitler, durante a madrugada, solicitou que uma mulher fosse enviada ao seu quarto. Mussolini, ao saber disso, finalmente relaxou. Era a prova de que o alemão não era tão ascético quanto parecia. A realidade, porém, foi frustrante. A mulher foi chamada apenas para passar e engomar a camisa que Hitler pretendia usar no discurso do dia seguinte. O encontro terminou ali. Mussolini, que governava com o ego, não conseguia compreender um líder que governava com a neurose. E havia outro ponto de atrito profundo: as crenças. Hitler misturava misticismo nórdico, mitologia ariana e pseudociência em uma visão de mundo quase mística. Certa vez, em uma conversa privada, ele afirmou estar convicto de ser guiado por uma entidade espiritual ancestral ligada a um passado ariano pré-histórico. Mussolini, que era supersticioso à sua maneira, mas nunca perdeu o pragmatismo do jornalista político, ficou genuinamente desconcertado. E ainda assim, estes dois homens, tão diferentes em temperamento, hábitos e visão de mundo, permaneceram aliados por anos, sustentando um dos períodos mais violentos da história europeia. A aliança não era de afinidade, era de conveniência. E quando a conveniência acabou, Mussolini pagou o preço. O crepúsculo de Mussolini não teve a dignidade que ele tanto ensaiou diante dos espelhos. O homem que temia o mal-olhado e evitava gatos pretos como se fossem presságios do fim, viu-se encurralado por uma realidade que nenhuma superstição poderia afastar. Nos últimos anos da guerra, o vigor viril deu lugar a um homem consumido pelas úlceras, politicamente humilhado por Hitler, que o resgatou do cárcere apenas para transformá-lo em um fantoche no norte da Itália, e cada vez mais desconectado da realidade. A imagem final na Piazza Loreto, em Milão, é o contraste supremo com as varandas do Palazzo Venezia. Seu corpo exposto de cabeça para baixo em um posto de gasolina. A multidão que antes rugia seu nome em adoração, agora cuspia no ídolo caído. Mussolini, o homem que viveu para ser visto, tornou-se um espetáculo de horror, despido de toda sua vaidade meticulosa. O que a história de Mussolini revela não é apenas a queda de um ditador, é algo mais perturbador. O poder absoluto não transforma um homem em um deus. Ele apenas amplifica suas esquisitices, suas inseguranças e sua humanidade mais crua. Mussolini foi um homem estranho que usou suas estranhezas para seduzir uma nação ferida, transformando a política em uma performance interminável. Quando as luzes do palco se apagam e a propaganda silencia, o que resta é apenas um homem, pequeno, supersticioso e tragicamente comum. O maior perigo não é o ditador que se apresenta como um monstro, é aquele que se constrói como um mito infalível. Muito obrigado por assistir até o final. Se este vídeo despertou sua curiosidade, considere apoiar o canal. Cada contribuição ajuda a manter a história viva. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.